E aí, seus lindos, suas lindas, tudo certo com vocês? Professor Ari aqui, o bravo da redação, para mais uma correção de redação na prática. Essa redação aqui, baseada no tema, deixa eu botar aqui, esse- um tema aqui da nossa plataforma. O tema é os riscos, ou são os riscos, né? As relações humanas gerados pelos avanços tecnológicos. Um tema muito, muito bacana, principalmente nessa nova era. Fala em inteligência artificial, né, em chat GPT. Quais são os riscos, né? As próprias relações humanas. Quando eu falo relações humanas, eu estou falando em interações sociais, né? Os, os laços familiares, os relacionamentos afetivos. Como que esses campos da nossa vida estão comprometidos, estão sob risco a partir dos avanços tecnológicos. E a banca limita, ela fala os riscos, tá? Os riscos. Quais são os riscos? Tá? Então você deveria dissertar sobre isso aqui e aí a gente vai analisar essa redação agora e no final dar uma nota. É, cara, nem preciso dizer, porque assim, a gente faz um trabalho tão bacana para vocês, né? De gravar esses conteúdos, de analisar, de dar dicas de graça e a gente só espera que você ajude a gente a dar o like, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, pô, se inscreve aí, ajuda muito. É tão chato a gente ficar, né? Pô, pede aí, se inscreve aí, cara. É tão chato, mas, pô, eu tenho que pedir, porque se eu não pedir, pedindo a gente já não tem, o cara já não dá o like, só, cara, 10, 15% das pessoas que veem o vídeo dá o like, né? E pedindo só 10 a 15% faz, imagina se eu não pedisse. Então, vou pedir agora, vou dar 5 segundos aí pra você dar o like pra nos ajudar. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vamos lá, tô esperando agora. Tô esperando aqui os 5 segundos, tá? Obrigado, então, obrigado pelo like, obrigado pela contribuição. Vamos começar aqui a análise da redação. Ó, de novo, o tema: os riscos às relações humanas gerados pelos avanços tecnológicos. Então, o candidato começa assim, ó. Ele dedicou aqui 6 linhas à introdução, tá? O mundo vive hoje a quarta revolução industrial, liderada pelos avanços tecnológicos em computação em nuvem. Ó, veja que ela coloca uma vírgula, separando computação, vírgula em nuvem. É, tá errado, tá? Que não tem vírgula. Computação em nuvem, é uma coisa só, uma palavra só, né? Robótica e inteligência artificial. Ok, faz uma breve contextualização. É bacana, é positivo, tá? No entanto, nota-se que existem riscos no que diz respeito às relações humanas. Veja que o candidato retoma as palavras-chave do tema, ó, riscos, né? Relações humanas, a crescimento tecnológico também retoma aqui o que está no tema. Isso é bacana demais, porque preserva a manutenção temática, né? Logo, é imprescindível destacar a falta de relacionamento interpessoal, bem como o excesso de informação. Ok, a candidata apresenta o tema, mas ela não traz uma tese. Eu não encontrei uma tese clara, tá? Quando eu falo, vem o seguinte, ó, até um macete legal que a gente dá toda vez que a gente tem um tema que é um problema. Veja que o tema é um problema. São os riscos das relações humanas gerados pelos avanços tecnológicos. É ou não é um problema? Problema. Então o candidato poderia mostrar qual a raiz desse problema. Por exemplo, ah, as relações humanas estão comprometidas devido ao uso criminoso de dados por empresas multinacionais, sabe? Apresente uma tese, apresente uma tese principal. Porque, ok, ela trouxe 2 argumentos, e isso está claro aqui no texto dela, mas ela não traz uma tese principal. E a partir dessa tese principal, ela iria desenvolver argumentos. Então, faltou a tese, e isso é um problema estrutural do texto. Eu não encontrei, salvo o melhor juízo, uma tese clara aqui no texto do candidato. Mas aqui ela traz os 2 argumentos, está tudo bem, melhor do que nada, né? Quando ela traz aqui, ó, a falta de relacionamento interpessoal, bem como o excesso de informação, eu tenho um caminho. Ela dá um caminho que ela vai seguir
durante o fluxo argumentativo. Pelo menos ela dá um caminho norte. Quem lê já sabe mais ou menos qual o caminho que ela vai seguir. Então a introdução tá bacana, traz um repertório sociocultural histórico, né? Ela traz um apanhado histórico, ela fala, ó, quarta revolução industrial, nós vivenciamos hoje. Ela retoma o tema e traz 2 argumentos. Show de bola, tá ótimo. Não tá perfeito, mas tá ótimo. Tá melhor do que, tem muita redação por aí. Bora lá. É que é importante lembrar, gente, aqui, ó, o pessoal me chama de o brabo da redação, é porque eu sou chato pra caralho. Eu sou chato. Então, às vezes eu faço uns comentários que algumas pessoas mais sensíveis não gostam. Às vezes eu falo palavrão, o professor falou palavrão, seja mais educado, seja mais gentil. Foda-se. Foda-se. Eu sou isso aqui e pronto. Eu falo desse jeito, às vezes eu sou grosso, mas é pra te ajudar, cara. Sabe aquele professor que, pô, o cara é chato, mas lá na frente você agradece? Então, eu sou esse cara. Então, se você não gosta do jeito que eu falo, tudo bem. Peço desculpas. Vou continuar fazendo do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu gosto de fazer. Tá? Porque sempre tem gente que é chato pra caralho, né? Fica, eu devia ser mais, né, mais gentil, né? Menos grosso. Mas é isso aí. Vamos lá. Insta ressaltar, né? Ó, ressaltar o quê? Né? Esse é o problema. Você fala ressaltar, você pressupõe que você já falou alguma coisa antes. Ok, ela falou do argumento 1. Não sei se seria o melhor, mas também não está errado. Você poderia só botar assim, ó. Insta a observar inicialmente, seria, né, bem melhor, que com o desenvolvimento grande das tecnologias, ó, primeiro faltaram 2 vírgulas, que com o desenvolvimento grande das tecnologias, e esse grande aqui nesse lugar também está meio sem sentido, né? Com um desenvolvimento grande. Veja, o ideal seria com o grande desenvolvimento, né? Com o grande desenvolvimento das tecnologias, torna as pessoas mais afastadas. Então, tá bem sem sentido isso que ela falou aqui, né? Ó, vou repetir a leitura. Insta ressaltar inicialmente que com o desenvolvimento grande das tecnologias, torna as pessoas. Veja que seria uma construção bem melhor assim, ó. Insta observar inicialmente que com o grande desenvolvimento das tecnologias, as pessoas, né, os indivíduos, evita usar essas pessoas, tá? Essa palavra pessoas é muito coloquial. Os indivíduos tornaram-se, ou os indivíduos ficaram mais afastados uns dos outros. Tá? Seria melhor, ficaria mais formal, uma expressão mais fluida, um período mais fluido, né? Mais coerente. Então, ficou quebrado, ficou um pouco sem sentido o que ela falou aqui. Outra coisa é essa crase, né? Esse verbo aqui, tornar, ele não exige preposição a, seguida de artigo definido a. Então não tem crase, né? Então também essa crase está errada. Uma coisa que fica bem clara, assim, eu sempre falo sobre isso, né? Não estou dizendo que o aluno fez isso, mas é muito comum a gente pegar alunos que copiam redações de outras pessoas ou encontram na internet e você percebe que é copiado. Por quê? Porque você percebe que uma parte da redação, e aí, repito, não estou falando que esse aluno especial fez isso, mas você pega uma parte, por exemplo, a introdução do candidato, ficou perfeita. A introdução ficou linda, né? Faltou só a tese ali, mas ficou ótima. Não ficou perfeita, mas ficou boa, né? Ficou ótima. Mas você lê esse primeiro período aqui do desenvolvimento, você percebe que, cara, mas não faz sentido. O candidato escreveu tão bem lá no outro parágrafo e aqui tá tudo quebrado, né? Então isso me leva a supor, de alguma forma, ou que o candidato estava muito desatento, ou que, de fato, ele talvez tenha, né, ali baseado em alguma coisa que ele leu ou copiou de alguma pessoa. Tá? E aqui não estou querendo acusar de forma leviana ninguém. Mas, pela contradição, né, não faz sentido você escrever bem em um lugar e mal em outro. Né? Então, é só essa observação para você ficar ligado, porque quem é corretor de redação, e o chat GPT não vê isso, tá? Essas tecnologias não veem isso, mas quem é corretor de redação, que vai corrigir sua redação no dia lá no concurso, ele tem esse sentimento. Ele liga a anteninha ali quando ele vê esse tipo de coisa. A inteligência artificial ainda não consegue fazer isso, tá? Só o ser humano consegue fazer esse tipo de observação. Vamos lá. Ok. Diante disso, a falta de relacionamento interpessoal
que é o vínculo entre dois ou mais indivíduos, pode ser visto quando uma criança, evita esses espaços também aqui, tá? Quando uma criança prefere jogar no celular em vez de brincar no parque. Ok, é um exemplo legal, né? Ele está falando sobre como a tecnologia tem afastado as pessoas umas das outras, ok. Isso é relacionamento interpessoal, é a falta desse relacionamento interpessoal pode ser exemplificado quando uma criança prefere jogar, videogame no celular em vez de brincar no parque, ok. Ah, beleza, né? Tá indo bem. Aqui, ó, ela poderia ter feito um ponto final, ó. Ponto. Isso ocorre porque, né, não tem essa vírgula aqui, tá? É tão natural ficar só, falar com desconhecidos em jogos que não entendem que a consequência da falta de relações humanas na infância afeta o desenvolvimento. Eu estou deixando passar aqui os erros gramaticais para não ficar muito chato, né? Mas tem muitos erros de vírgula que foram apontados na correção. Eu vou ler de novo porque não entendi muito bem. Ó, isso ocorre porque é tão natural ficar só, vírgula, falar com desconhecidos em jogos que não entendem que a consequência da falta das relações humanas na infância afeta o desenvolvimento. Cara, não faz sentido algum que ela falou aqui, porque assim, ó, quem é que fica só? Né? Quem é que fica jogando videogame? São as crianças. Aí ela tá dizendo que essas crianças não entendem que a consequência da falta dos relacionamentos, das relações humanas na infância afeta o desenvolvimento. É você exigir que uma criança tenha essa percepção, né? Muito foda, né? Tipo, você exigir que uma criança tenha consciência de que essa falta de relacionamento interpessoal afeta o desenvolvimento dela. Aí, tá de brincadeira, né? Então, assim, a argumentação tá meio incoerente, né? Precisa fazer sentido. E aqui não tá fazendo sentido o que ela tá falando. Apesar de ela não tá fugindo do tema, não tá fugindo do tema. Ela não tá. Enfim, tá legal a leitura. Tá fazendo sentido a leitura. Tô conseguindo entender o que ela tá falando. Só que o que ela escreveu não faz sentido. Eu entendi o que ela falou, mas o que ela escreveu não faz sentido. Isso é incoerência. Tá? Eu não posso exigir que uma criança tenha essa capacidade de compreensão do mundo, né? Se você não concorda com o que eu tô falando, comenta também aí. Eu tô aberto à crítica também, tá? Vamos lá. E aqui, gente, repito, comentários são sempre pedagógicos. A ideia é que você melhore a sua redação, tá? Que você evolua. Porque se eu for querer ser bonzinho com você, você não vai melhorar nunca. Vou sempre dizer que tá bom, que tá bom, que tá bom e você não vai melhorar. Beleza? Vamos lá. Ah, eu parei aqui. Aqui, ó. Assim, é preciso que os pais mantenham horários definidos para o uso do celular, para que as crianças não cresçam ligado a ele. As crianças ligadas a ele. Erro de concordância. Enfim, texto um pouco pobre do ponto de vista vocabular. Tá? Talvez poderia ter refletido melhor sobre o tema, mas ok. Bacana que o candidato se esforçou, né? Ele foi lá, escreveu, pensou, estudou. Isso é muito positivo, já é um grande avanço. Eu acho muito bacana quando o aluno, por mais que ele sinta que não tá bem na redação, ele vai lá e faz, cara. Isso é muito bom. Porque a maioria é covarde, a maioria sabe que não tá bem e não procura melhorar. E quando eu vejo candidato que, pô, tá se esforçando para fazer o negócio acontecer, vai lá e faz, tá de parabéns, cara. Esse é o primeiro passo para você evoluir. Mas ainda precisa evoluir um pouco. Vai ter aí várias correções para fazer. Ele é um aluno da plataforma, ele comprou um pacote com correções. Vai ter a oportunidade de enviar mais redações para correção e ter esse feedback da gente. Vamos lá. Vamos ver aqui o próximo parágrafo e a conclusão. Outro sim, cabe mencionar que excesso de informação quase sempre são riscos nas relações humanas. Veja aqui, ó, que, enfim, tá faltando algumas coisas, né? Tá faltando artigos, tá faltando expressões para deixar a expressão mais lógica. Outro sim, cabe mencionar que o excesso de informações quase sempre, ó, é um risco. Veja, são riscos, está se referindo a quê?
ao excesso de informação. Então, deveria estar no singular e não no plural, né? O excesso de informação quase sempre é um risco acraseado, né, às relações humanas. Nesse contexto, é válido ressaltar, veja, ele repete muito ressaltar, né? Já falou ressaltar aqui no início, ó, ressaltar, ressaltar. Ressaltar que a necessidade desse controle, pois pelos dados da ONU revelam pois pelos dados da ONU revelam, ó, correto seria pois dados da ONU, tira esse pelos aqui, né, ó. Pois dados da ONU revelam que o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão na América Latina. Essa situação está ligada com as redes sociais. Seria botar assim, ó, está ligada às redes sociais. E nela, o excesso, ó, e nelas. Nelas quem? As redes sociais, né? O excesso de informação é muito grande, as pessoas se afastam por se sentirem inferiores. Olha o tanto de vácuo aqui, ó, no texto, ó, isso é ruim. Inferiores às outras, ó, às outras, por terem, né, rotinas perfeitas e não conseguirem fazer o mesmo. Cara, assim, ó, sinto muito, o candidato precisa melhorar muito ainda. Percebe que coisa que chama atenção aqui é o senso comum na argumentação. O candidato traz informações de muito senso comum, muito óbvias, que não problematizam muito a questão, tá? Traz um repertório bacana ali da ONU, mas na hora de mencionar o repertório, né, deixa tudo meio truncado. Isso compromete. Eu tenho certeza que você que está lendo também tá com certa dificuldade em entender o fluxo, né? E essa dificuldade de articulação de ideias vai trazendo dificuldade da interpretação, da compreensão do que o candidato está querendo dizer, tá? Então, candidato, se você está vendo esse vídeo aí, você já recebeu a correção na plataforma, você já recebeu o feedback lá. Mas se você está vendo aqui esse vídeo, sinta-se respeitado por mim, por você ter feito a redação e ter mandado para correção. Tira essa coragem. Mas você precisa melhorar. Muito, tá? Muito mesmo. E eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo se identifica com essa dificuldade também. E tá tudo certo. Aqui, ó. Linha 23 aqui, ó. Dessart, ó. O texto tá todo ruim, né? Assim, a argumentação tá bem ruim, mas tem o Dessart lá, né? É o que eu falo. Não adianta você usar palavras difíceis, expressões rebuscadas num texto todo ruim, né? Dessart torna-se relevante ressaltar de novo aqui, ó. Como acompanhamentos de psicólogos nas escolas pode ser fundamental para mudar esse cenário. Aí, conclusão, infere-se, portanto, como as relações humanas são imprescindível. Ó, o que é imprescindível? As relações humanas. Então, imprescindíveis, para uma sociedade em harmonia. Nesse aspecto, é fundamental que os pais, por meio de horário definidos, regulem o uso de celulares dos seus filhos, juntamente com o acompanhamento de psicólogos nas escolas. Assim, o uso da tecnologia não influenciará nas relações humanas. Ok, ponto positivo da redação: o candidato não foge do tema. Né? Ele não foge do tema, respeita o tema, mas a argumentação está fraca. A argumentação é bem quebrada, não é articulada, ainda traz bons repertórios, ok, mas a argumentação em si está ruim, precisa melhorar. E, sem dúvida, essa dificuldade de articular ideias, de concatenar ideias, de torná-las mais ricas do ponto de vista argumentativo, ela advém da falta de leitura, do baixo interesse por leitura. Tá? Quem tem o hábito da leitura, gente, quem gosta de ler jornais, livros, revistas, quem lê com atenção ali, com calma, quem tem o prazer pela leitura, costuma ter argumentos mais ricos do ponto de vista argumentativo. Costuma articular melhor e ter vocabulário e ter informações que facilmente são percebidas como boas. Tá? E aí, mais uma dica para o candidato e para você que está vendo o vídeo: leia mais. A leitura vai te tornar um campeão. A leitura vai fazer você estudar melhor.
A leitura vai fazer você ficar mais inteligente, mais esperto, mais safo, tá? Galera, quer saber mais sobre os meus cursos? Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu falo assim, mas a nossa plataforma está repleta de conteúdos para você ler, para você assistir, para você entender, escrever e melhorar a sua redação. Não pague R$ 1.000 no recurso, é muito caro e não te dá garantia de aumentar a sua nota. Invista num curso de redação que vai fazer você fazer uma nota boa e não precisar se preocupar com recurso na fase final, tá? Tem muita gente aproveitadora aí nesse mundo que cobra R$ 1.000 no recurso e não garante a nota para você aumentar. Eu garanto, se você fizer o meu curso do jeito certo, no passo a passo, você vai tirar 10 na redação, tá? Forte abraço, valeu!